Era meu aniversário, nós estávamos na praia e eu passei na frente de um Além da Lenda que tinha no shopping naquela época. E eu tava olhando a vitrine, e aí a dona da loja, né, a funcionária da loja, saiu e fez, olha, não é todo dia que a gente vê uma bruxinha andando por aí. E aí eu olhei pra cara dela com cara de, quem você tá chamando de bruxa, minha senhora? E aí, conclusão, eu passei horas dentro da loja, a gente conversou, ela me explicou um monte de coisas. Quem é Jéssica Paixão? Eu tenho uma frase pronta. Eu sou a Jéssica Paixão, eu sou lésbica, sou uma bruxa, sou maluca por animais e é isso. Oi, tudo bem? Todo mundo que fala, quando a Jéssica se apresenta, são essas coisas que a gente precisa saber. Ela é uma bruxa, ela é lésbica e ela é maluca por animais. Pronto, a gente já conheceu. Hoje eu posso acrescentar que eu tenho muitos afilhados, muitos sobrinhos, né? Então tem esse contexto também que acaba trazendo esse toque maternal meio esquisito pro rolê. Muito bem. Jéssica, você tem um templo. Sim. É o Templo da Deusa. Isso. Como é que é isso? Conta aí pra gente. A gente abriu o templo em 2014, eu fiz em parceria com a minha mestra na época. Infelizmente ela não conseguiu seguir com o projeto. Foi um baque, mas ao mesmo tempo, né, depois de um tempo a gente consegue perceber o quanto que isso era necessário para libertação, para crescimento, né? Eu costumo falar que os meus mentores, eles gostam de me ver na beirada do penhasco. Enquanto eu não tô lá na beiradinha, pronta para cair, eles não sossegam. Então eles gostam daquele pânico, aquele misto de eu vou cair. E foi exatamente o que eles fizeram com o templo. Inicialmente era uma escola de dança e magia. Eu sou professora de dança formada e eu era responsável pelas aulas de dança, ela responsável pelas aulas de magia, mas aí quando ela saiu, eu suspendi, né, as aulas de magia, ficamos só na dança, mas não tem jeito. Quando eu abri a escola, nós consagramos a escola com objetivos mágicos, mesmo no conceito dança. As aulas de dança do ventre tinham todo um toque de sagrado feminino, as de dança cigana também, então começou a haver uma cobrança expressiva, e aí quando eu vi, minha vida virou um eterno dia do sim. E aí você virou a sacerdotisa. Aí eu virei a sacerdotisa. Virei virei. Não tive opção, tive que virar. Geralmente as pessoas falam, quando é que você escolheu ser sacerdotisa? Nunca. Não, eu não escolhi, eles me jogaram no penhasco mesmo e foi isso aí. Você pratica a bruxaria wicana? Sim. Sim. Fala um pouquinho o que é a bruxaria wicana, para quem não conhece. Na verdade, a gente tem a Wicca como um processo religioso da bruxaria. Então, a bruxaria a gente observa como um processo filosófico, né? Um contexto de vivência do planeta em que estamos. Não tem nenhuma conotação religiosa, não existem dogmas ou questões envolvidas. Você pode, sim, apesar de ser um pouco, por vezes, contraditório, ser de uma religião cristã e praticar bruxaria. As pessoas, elas colocam como contraditório, mas é porque elas olham para a bruxaria de uma forma muito rasa, né? O cristianismo proíbe a bruxaria, mas a bruxaria não proíbe o cristianismo, exatamente, né? Exatamente. Tudo bem eles não gostarem da gente, mas a gente não tem nada contra eles, né? Ok. E eles fazem bruxaria. Quando o padre passa lá com o turíbulo defumando a igreja inteira, né? Quando a velhinha tá lá acesa, quando eles cobrem tudo de roxo, quando eles consagram o pão e o vinho. Quando eles usam as roupas sacerdotais. Quando eles usam roupas sacerdotais com cores específicas para cada momento, né, do ano, tudo isso é bruxaria. Então, estamos falando de processo filosófico. A Wicca, ela veio como um contexto religioso, que pegou, sim, a bruxaria como base para poder criar os seus dogmas, criar as suas regras, como toda religião tem. A Wicca, ela foi criada, né, pelo homem. Ela é uma estrutura criada e desenvolvida pela nossa espécie. A bruxaria não. A bruxaria, ela é natural, ela simplesmente existe, ela simplesmente surgiu e foi percebida ao longo da vida, ao longo da rotina, do dia a dia. A Wicca não. A Wicca, ela foi criada, como todas as outras religiões também foram. Então, essa é a grande diferença, né, entre uma coisa e outra. Falar que a bruxaria Wicca é errado
E falar que a Wicca não é bruxaria também. Então, uma tem base na outra, mas elas são diferentes. Precisam ser diferentes. Entendi. Quer fazer uma pergunta? Não, na verdade, eu gostei muito da definição que ela deu. Então, só pra eu tentar entender, assim, mais um pouco. Uhum. Principalmente sobre você. Tá. Você se identifica como... Em que religião você acredita que você Eu sou se wicana. identifica? Isso. Wicana ou wicaniana, depende, né? Tá certo. E em que momento da sua vida, pensando assim, Jéssica pequena, vindo crescendo, Tá. você se confrontou com essa questão da bruxaria ou da Wicca? Porque não é uma religião hoje difundida dentro das nossas casas. Normalmente a gente tem um primeiro contato em algum lugar ou viu alguma coisa. Eu mesmo, meu primeiro contato com a Wicca, a primeira coisa mágica assim, que eu tive contato, foi principalmente com uma revistinha da Wicca na escola. Foi a primeira vez que eu ouvi falar. Da Ed Vavanfel? Eu acho que era. Era? Eu acho que era. Foi a primeira vez assim que eu vi o nome. Tá. E aí eu lembro que eu dei uma folhada na revistinha que era de uma amiga minha. E isso foi, assim, o primeiro contato que eu tive. E a partir disso eu fui desdobrando. Hoje eu não pratico a bruxaria, mas a partir desse momento eu fui desdobrando Não pra pratica outras bruxaria, práticas. não pratico Wicca. Não pratico Wicca, eu acredito. Tá. E como que isso aconteceu pra você? Tá. A minha família, ela não é de matriz tradicional cristã, eles não são católicos, eles são todos da Umbanda. Minha bisavó era mãe de santo, minha mãe tinha tudo pra ser, o terreiro da minha bisavó foi derrubado pra construir a casa onde eu cresci. Nossa. Então tem uma raiz aí ancestral bem forte, voltada para o que a gente entende, né, como paganismo aqui brasileiro. Dentro desse contexto, eu tinha uns 10 anos, era meu aniversário, e é uma história bonitinha, minha mãe adora essa história. E era meu aniversário, nós estávamos na praia, e eu passei na frente de um Além da Lenda que tinha no shopping naquela época. E eu tava olhando a vitrine, e aí a dona da loja, né, a funcionária da loja, saiu e fez: olha, não é todo dia que a gente vê uma bruxinha andando por aí. E aí eu olhei pra cara dela com cara de: quem você tá chamando de bruxa, minha senhora? E aí, conclusão, eu passei horas dentro da loja, a gente conversou, ela me explicou um monte de coisas. Eu ganhei, né, eu pedi de aniversário um rechô, que era a coisa mais linda, com lâmpada. Ele tinha uns papeizinhos celofane que você mudava de cor e colocava cristal. Era incrível, pra uma menina de 10 anos. Sim. Incrível. Ainda é incrível, acho. Sim, ainda. E ela me deu um duende, ele chama As, tá comigo até hoje, tá lá em casa no cantinho dele. E aí ela me explicou como eu tinha que cuidar do As, né? Explicou o que era e como eu tinha que cuidar. E eu cuidei. Eu não tenho problema nenhum em dizer, eu sou uma bruxa muito cética. Eu só acredito vendo, eu só acredito Sim. botando a mão, sentindo cheiro, sabe? Eu preciso ter. Capricorniana, Capricórnio. né? Capricórnio. Não dá, assim, não é, claro, sim, super acredito. Não dá pra fugir da sua natureza. Não dá, não é assim que funciona. E aí eu coloquei a maçã que ela tinha dito, e a maçã do As, a primeira maçã, ficou uns 6 meses. E aquilo pra mim foi, ok, magia existe. E aí os meus pais, que são 2 pessoas simplesmente fantásticas, eles olharam e falaram: tá, ela é bruxa? Então é bruxa. E seguimos com o processo, e aí revistinha, e pesquisa, e livro, e todo o resto. A minha mãe é uma grande bruxa, uma grande alquimista, ela fez química, ela trabalha, ela desenvolve produtos, sabe? Eu cresci vendo ela mexendo com erva, com essas coisas. É uma grande bruxa. Então, a família tem base dentro de família. Sim. Que demais, né? Que legal.